de hoje a gente vai conversar sobre uma lipo que viralizou na internet. Você já viu essa lipo por aí? Lipo HD? Ficou curioso, mas sabe de todos os riscos e indicações dela? A gente vai bater um papo com um cirurgião para saber de todas as informações aqui no Eu Atleta no GE. Oi, meu nome é Ana Lu Lourenço e além da gente conversar sobre essa lipo, a gente vai ter treino no final desse vídeo. Independente se você quer ou não fazer essa lipo, precisa ter a alimentação certa e treino. Então, fiquem aqui com a gente. Olá, doutor André, seja bem-vindo. Me fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Certo, um prazer estar com vocês. Eu tenho consultório no Rio de Janeiro e em São Paulo e fazemos cirurgias estéticas de contorno corporal com muita frequência. Eu tenho várias perguntas e primeiro, me explica o que é a Lipo HD? Ela tem outros nomes, não é? Isso, o pessoal chama de lipo 3D também. Na história da lipoaspiração, ela vem como uma novidade, mas é uma evolução de técnicas de lipoaspiração antigas. Na lipoaspiração, a gente sempre trabalha para melhorar contornos corporais, tirar gordurinhas de algumas áreas que não são desejáveis e, eventualmente, até colocar gorduras em áreas que o paciente deseja. Na questão da Lipo HD, aumenta-se a retirada de gordura em áreas onde tem implantação de músculos, como nas laterais dos músculos do abdômen, ainda nos músculos oblíquos ou até os ventres transversos do músculo reto do abdômen, o que dá o aspecto do quadriculado, do aspecto do reto abdominal. A própria lipo tradicional pode oferecer grande definição dessas estruturas. Na Lipo HD, o que se faz é aumentar essa retirada de gordura em regiões específicas e muitas vezes utilizar de um aparelho que aumente a retração de pele nessas regiões e ainda provoque uma aderência das estruturas mais superficiais à pele com planos mais profundos, musculares, aumentando, então, os relevos, as diferenças de relevo da cavidade abdominal, dando esse aspecto do 3D, mais relevos do que normalmente uma lipo tradicional, com resultado mais natural, ofereceria. E eu gostaria de até saber uma curiosidade que eu vi pesquisando sobre essa lipo, que os gominhos da lipo você consegue fazer com gordura, é isso? Ou não? Só pelo aprofundamento? Pelas técnicas de Lipo HD, o que se faz é retirar uma camada de gordura mais profunda, digamos assim, se o paciente tem uma camada um pouco maior de gordura, e em camadas superficiais se retirar áreas onde seriam os tendões, as bainhas tendinosas, onde tem a projeção do músculo, digamos assim, diminuindo junto à parte tendinosa, onde a gente tem aquele déficit de volume. Então, teria o positivo do músculo, o negativo do tendão, o positivo do músculo de novo. Me parece que o mais interessante, o que a gente tem feito, é a retirada de gordura de uma maneira mais uniforme, como uma lipo tradicional, um resultado mais natural, e temos utilizado enxertia de gordura, colocação de gordura aonde são os ventres musculares. Muitas vezes o que a gente vê é o corpo do músculo no abdômen bem definido pelo exercício. A gente vê o corpo do músculo como positivo, um relevo positivo, e a bainha tendinosa como um relevo negativo. Se a gente retira pura e simplesmente uma camada uniforme, a gente vai ver um pouco mais de definição do músculo, mas normalmente o que as pessoas com a tendência da Lipo HD estão querendo é ver justo a concavidade, o negativo. Então, está se esculpindo o músculo com gordura, pura e simplesmente por retirada de gordura ao redor. O que temos feito e temos achado como bastante interessante é a retirada de gordura de uma maneira uniforme de todo o abdômen. Isso por si só já define um pouco mais o que é músculo, o que seriam essas bainhas tendinosas. Colocamos um volume extra de gordura dentro do músculo. E a gordura com o músculo projeta um pouco mais. Essa gordura fica estável ali, vai permitir que a pessoa continue fazendo exercício, enfim. E como você falou, doutor, no início, que esse procedimento não é um procedimento tão novo. Mas hoje a gente está vendo aí um boom
de pessoas interessadas nessa cirurgia e várias meninas influenciadoras com biotipo magro fazendo essa lipo, mostrando antes e depois. Qual que é a sua opinião em relação a isso, essa exposição toda? Você indica para mulheres mais magras? Qual que é o seu pensamento? Olha, eu digo que na história da lipo, né, sempre se procurou maior definição corporal, retirando áreas de gordura localizada e colocando volumes em áreas que se deseja contorno. Esse é o histórico da lipoaspiração. Então, o conceito da lipo HD vai dentro deste conceito de lipoaspiração. O que se fez foi aumentar a retirada em determinados grupos musculares, acentuando desenhos dos próprios músculos. Por isso que se vê um músculo mais esqueletizado, um músculo mais marcado. A grande questão, e isso que foi o boom, foi o desenvolvimento de aparelhos que permitem que a gente derreta a gordura e seja mais fácil a sua retirada. Ao mesmo tempo, quando derrete, aumenta o trauma tecidual e a retração de pele, permitindo que também se veja melhor essa definição por uma retração da pele, enfim, o plano mais superficial com o plano profundo, o músculo. Tá? A questão toda é que chegaram aparelhos de melhor qualidade agora. Entendi. E se popularizou padronizando as técnicas. Tá? Num passado, sabemos já de outros equipamentos que foram utilizados, como ultrassons muito potentes, ou mesmo lasers. Então, existia a lipoaspiração exclusivamente com aplicação de laser e depois a retirada da gordura já derretida. Mas neste histórico não é muito favorável o uso dos aparelhos, por, como a gente falou, aumentar o trauma na cirurgia, colocando efetivamente uma energia que gera uma queimadura, e isso é que derrete a gordura, e a seguir traumatizando também para essa retirada. Nestes casos que vemos no passado e que ainda vemos no presente, há irregularidades cicatriciais como um resultado frequente. Alterações de relevo. Entendi. Às custas de fibrose. E estes casos são difíceis de tratar, são de difícil tratamento. Entendi. Além da fibrose, existem outros riscos? Você falou do risco do glúteo, mas existe risco de necrose diante desse procedimento? Me explica um pouco sobre isso. Existe. Como a gente mencionou, desde o uso dos lasers, tempos atrás, por sabermos que é um tipo de queimadura, um trauma a mais no tecido, além do trauma que a própria lipoaspiração causa, somando-se esses traumas, há risco sim de sofrimento da pele, com risco de, enfim, desde alguns traumatismos mais leves até desvascularização mesmo de segmentos de pele e, infelizmente, necroses. Alguns perfis mostram o antes e depois dessas cirurgias, o que torna ela muito tentadora para o paciente que olha. Minha pergunta é, o Conselho de Medicina permite isso? Esse tipo de exposição? Exato. A pergunta é muito pertinente, porque o Conselho não permite a vinculação de fotos de paciente, muito menos fotos de antes e depois, porque induz realmente o paciente a um determinado tipo de resultado que, por estar exposto, com certeza vai ser um bom resultado. Um resultado que sirva de exemplo, é um resultado que às vezes não é o resultado de todos os pacientes. Enfim. E para quem está assistindo a gente, que tem aí já a decisão formada sobre fazer uma cirurgia, qual que é a preocupação, o que ela deve fazer para ela não correr o risco aí do que você já falou, de necrose, de outras complicações? O que a pessoa que está assistindo a gente precisa ter consciência de buscar, de pesquisar, além de, claro, de fazer um procedimento desse com um bom profissional? Acho que é muito importante a pessoa buscar pelo profissional capacitado, não um pessoal que é mais popular na rede social ou indicado pelas blogueiras, enfim, mas que seja um profissional sabidamente competente na área.
muito importante fazer pesquisas no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e eventualmente até de alguma sociedade internacional, para saber se o profissional é reconhecido por essas sociedades. Foram várias informações muito importantes. Com certeza, quem está assistindo esse vídeo vai ponderar sobre todas essas informações que o doutor passou aqui para gente. Agradeço muito a sua participação, o seu tempo, em colocar essas informações para que o público fique mais ciente desses riscos, né? E caso faça como o doutor falou, procure um bom profissional, que isso é o básico e necessário. Obrigada, viu, doutor André, pela sua participação aqui no Atleta no GE.